Olá, internautas! Estamos em mais uma edição do CPD News e desta vez nós estamos falando sobre a diabetes. Para tratar do assunto, está conosco o Dr. William Raí, que é ginecologista e especialista na medicina do trabalho. Olá, Dr. William, bem-vindo! Olá, tudo bem? É um prazer, uma honra imensa estar aqui com vocês, participando do CPD News. Dr. William, o que é diabetes? O diabetes se caracteriza pelo aumento do açúcar ou da glicose na corrente sanguínea. Dr. William, quais os sintomas e como que a gente faz para detectar a diabetes? Bom, os principais sintomas que nós encontramos para detectar a diabetes são o cansaço extremo, náuseas, aumento da quantidade de urina, aumento da ingesta de água, de líquidos, você apresenta uma sede além do normal, perda de peso, a visão embaçada, pode também apresentar algumas infecções frequentes, candidíase, muito comum nas mulheres, né, inflamações genitais, como escorrimentos. E também nós podemos apresentar algumas lesões na pele, com coceiras, dificuldade na cicatrização dos ferimentos, na perda da visão, principalmente com o aparecimento de cataratas, impotência sexual, coma diabético, a insuficiência vascular, levando até, em alguns casos, a amputação de membros, né, de dedos, de pé, perna, né, proporção que ela vai se acentuando. E temos outras complicações crônicas também, com outros sintomas de aterosclerose, hipertensão, a retinopatia diabética e insuficiência renal progressiva, perda de sensibilidade de extremidades, são alterações neurológicas e alterações metabólicas generalizadas. Dr. William, a nossa equipe de reportagem foi às ruas e nós temos uma pergunta para o senhor. Meu nome é André, trabalho no Posto Forza, sou encarregado de pista. Como se desenvolve a diabetes? Bom, nós temos 3 tipos de diabetes. Diabetes 1, 2 e a diabetes gestacional. A diabetes 1, do tipo 1, ela aparece sim de uma forma repentina, né? E ela se caracteriza pelo aumento da quantidade do açúcar no sangue, pela baixa produção ou ausência de produção da insulina pelo pâncreas. A do tipo 2, ela se desenvolve de uma forma assim, que é a forma mais comum do diabetes, e está sempre associada à idade, à obesidade, história de moléstia na família, fatores hereditários e também o sedentarismo, né? Nada menos do que 80% das pessoas que têm diabetes tipo 2 estão acima do peso ideal. E nós temos também o diabetes gestacional, que se caracteriza pelo aumento do nível de açúcar no sangue, que aparece pela primeira vez na gravidez. E esse problema acomete cerca de 4% das mulheres que ficam grávidas. E logo após o parto ela tende a desaparecer, podendo voltar mais tarde no diabetes do tipo 2. Voltamos daqui a pouco com o pastor Silas Daniel, que vai estar falando também sobre o cristão e a saúde. O Espírito Santo está em festa. Venha conhecer a mais nova loja da CPAD em Vila Velha. Na CPAD você encontra livros, bíblias, CDs, DVDs, material de escola dominical e muito mais. Variedade, qualidade e conforto você encontra aqui. A CPAD Vila Velha fica no Shopping Boulevard. CPAD tem sempre o melhor para você. Queridos espectadores do CPD News, a Bíblia nos diz que o cristão deve ter cuidado com o seu corpo. Para começar, o corpo é importante para Deus. Quem disse que o corpo não é importante para Deus? A Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem, isso está lá em Gênesis, ele fez o homem corpo, alma e espírito. Ele fez o homem uma alma dotada de espírito e revestida de um corpo. Ora,
O corpo faz parte, portanto, da constituição do ser humano. E o corpo é tão importante para Deus que a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu só pela nossa alma, ele morreu também pelo nosso corpo, ele morreu pelo ser humano como um todo. Deus ama você como um todo, corpo, alma e espírito, que inclusive faz com que o apóstolo Paulo nos diga em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que não só o espírito e a alma devem ser mantidos irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo também deve ser mantido irrepreensível, ou seja, nós devemos ter cuidados e disciplinas com o nosso corpo. A prova de que o nosso corpo é importante para Deus é a redenção do nosso corpo, que é um dos resultados do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus, quando morreu na cruz, morreu também para redimir o nosso corpo, que faz parte da constituição do nosso ser. E o que é a redenção do nosso corpo? A Bíblia explica. No dia do arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo já está na presença de Deus. Jesus disse ao ladrão da cruz, você se lembra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, aquele que morre em Cristo já está na presença de Deus. Então, para que ressurreição do corpo se o corpo não é importante hipoteticamente para Deus? Na verdade, o corpo é importante para Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão e quando isso acontecer, a terra, o mar, o ar, os rios vão ter que devolver as moléculas, os átomos dos corpos daqueles que morreram em Cristo, e esses crentes em Cristo terão seus corpos absolutamente, plenamente restituídos, esses corpos serão glorificados. E a Bíblia nos diz que aqueles que estiverem vivos em Cristo no dia do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? O corpo vai cair inerte no chão e só a alma vai subir? Não. Espírito, alma e corpo subirão. E neste subir, num abrir e fechar de olhos, esses corpos serão transformados em corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo. Então veja, o corpo é importante para Deus. Outra coisa é que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, ele fala também em 1 Coríntios sobre isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é habitação do Espírito Santo. E, consequentemente, nós devemos cuidar do corpo que Deus nos deu. E Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz que o exercício corporal para pouco aproveita. Veja, ele não diz que não aproveita, não é proveitoso. Ele diz, pouco proveitoso é em relação ao exercício espiritual. Não é que ele não é proveitoso, ou seja, o exercício corporal é algo que é proveitoso para a vida e que o crente deve praticar. Outra coisa também é o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 29, quando ele diz que o natural não é nós odiarmos o nosso corpo, mas nós alimentarmos o nosso corpo e cuidarmos dele. Ou seja, o corpo é uma dádiva que Deus nos deu, é uma dádiva que inclusive é objeto da redenção em Cristo Jesus e que nós devemos cuidar. Glutonaria é pecado, excessos com o nosso corpo desagradam a Deus e nós devemos evitar. Há vários textos em Provérbios, em Deuteronômio, no Novo Testamento que falam contra a glutonaria, por exemplo. Enfim, nós devemos regrar a nossa alimentação, nós devemos nos disciplinar em nossa alimentação, exercitar o nosso corpo, enfim, devemos cuidar da saúde que Deus nos deu, porque esse é um dos dons que Deus nos deu e nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Ele nos deu saúde e nos deu esse corpo para nós cuidarmos e mantermos saudáveis. Portanto, façamos isso, porque quanto mais saudáveis nós formos, nós podemos servir a Deus com mais vitalidade, com mais vício. Não é que aquela pessoa que tem problemas de saúde não possa fazer nada para Deus. Mas se você cuida do seu corpo, se você tem saúde, você pode fazer muito mais, porque Deus vai usar você com aquilo que você tem. E aquilo que você não tem, ele faz a parte dele, mas aquilo que você tem é o que Deus essencialmente vai usar para fazer a obra dele. Se lembra daquele garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Foi aquilo que Deus usou, que Jesus usou para fazer um grande milagre que saciaria a fome de muita gente. Deus vai usar você com o que você tem. Cuide da sua saúde e Deus vai usar você saudável, forte, para a sua obra. E através dessa saúde no seu corpo, você vai estar glorificando a Deus também na tua vida. Deus te abençoe. Para compreender plenamente o texto bíblico, é preciso conhecer os locais e a cultura de sua época. Leia A Bíblia e a Terra,
Explore neste livro a cultura antiga e descubra a importância do deserto, da água, do pastoreio e de diversos outros elementos presentes nas Escrituras Sagradas. A Bíblia e a Terra, disponível nas livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. De volta no CPAD News, nós estamos conversando com o Dr. William, falando sobre diabetes. E nós temos uma mãe que tem dúvidas sobre o assunto. Vamos ver? Doutor, eu ouvi dizer que no período da gestação, as mulheres ficam propícias a ter diabetes gestacional. Qual é o risco que eu e o meu bebê corremos neste período? Bom, a diabetes gestacional se caracteriza pelo aumento da glicose pela primeira vez em uma mulher que esteja grávida. Essa é a caracterização de uma gestação, de uma diabetes gestacional. Normalmente, ela evolui através do acompanhamento, evolui bem e tende a desaparecer após o parto. Agora, esta mulher que apresentou diabetes gestacional, ela pode desaparecer, mas já é uma mulher que já tem uma tendência a apresentar lá na frente um diabetes do tipo 2. Por exemplo, ela teve na primeira gravidez esse problema. Numa segunda gravidez, ela corre esse risco também? Nada impede que ela apresente outros episódios novamente. Nesse caso, o bebê corre risco quando a gestante está com esse problema? Sim, os maiores riscos do feto são a macrosomia fetal, que é o aumento de peso do bebê. Temos também malformações fetais e doenças cardíacas congênitas. Mas não quer dizer que todos os filhos de mães diabéticas apresentem esse tipo de problema. Ela aparece mais ou menos em que idade, doutora Cília? A partir dos 40, 45 anos de idade. Mas a criança também pode apresentar diabetes. Isso, aí você tem outro tipo de diabetes, né? Mas normalmente a diabetes se manifesta a partir dos 40 a 45 anos de idade. Agora, ela pode aparecer de forma prematura através de alterações pancreáticas, das glândulas pancreáticas, que produzem a insulina, e por não produzir esta insulina ou produzir em quantidade insuficiente, eles desenvolvem essa diabetes infanto-juvenil. Por exemplo, o senhor falou na insulina. A insulina, ela pode causar dependência química? Não, a insulina ela não causa dependência química. Existem pacientes que são insulino-dependentes. Então, eles dependem da insulina para poderem manter um padrão de vida saudável. A questão da alimentação, por exemplo, é só o açúcar? O que mais é recomendável nesse caso do diabetes? O mais recomendável seria, além da dieta, né, evitando os carboidratos, açúcares, você manter a prática da atividade física. Qual o caminho mais fácil para evitar a diabetes? Ou seja, existe algum tipo de prevenção? A prevenção nós fazemos através de uma dieta rígida, né? E a perda de peso é importante. E como nós já falamos anteriormente, a obesidade geralmente está presente na maioria dos casos. A atividade física associada também, porque o sedentarismo favorece também. E quando necessário e aprovado e receitado por um médico, você deve fazer uso de medicamentos para evitar as complicações do diabetes. Eu vi uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde dizendo que até 2030 é provável que a diabetes vai ser a 7ª doença causadora de morte. Isso é assustador, porque 2030, então ela vai ocupar um ranking muito acima. Então, assim, além, não tem vacina, tem alguma coisa para se prevenir? Não, a prevenção é exatamente você ter uma alimentação saudável. Só alimentação? Alimentação saudável e atividade física, evitar o sedentarismo. O que é difícil hoje em dia, né, doutor William? Mas nós temos que nos esforçar. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. A cada trimestre, milhões de revistas produzidas e distribuídas em todo o território nacional. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. De volta aqui no CPAD News, nós estamos conversando com o Dr. William sobre diabetes. Dr. William, o senhor é um especialista, é um médico, é na área da ciência. O senhor tem cura à diabetes? O senhor acredita nisso, na cura da diabetes? A diabetes, ela pode ser controlada. Então, através desses cuidados medicamentosos, através da dieta, através da atividade física, então você mantém ela sob controle. A pessoa fica assim eternamente escrava da dieta, dessa condição de vida bem saudável aí. Tem que manter as atividade física, manter o controle alimentar. Medicamento, às vezes sim, mas você tem que fazer acompanhamento laboratorial, fazer sempre acompanhamento médico, manter o monitoramento laboratorial. Como cristão, o senhor acredita na cura da diabetes? Como cristão, eu acredito, porque para Deus não é impossível. Então nós temos que pegar com Deus, né? E estar aí orando. Com certeza. Porque é assustador o diagnóstico, né, que faz, os dados, a estatística que mostra a Organização Mundial de Saúde em relação ao diabetes. Tanto é que se comemora aí o Dia Nacional do Diabetes, há uma luta toda contra essa questão de orientar a população para se prevenir em relação ao diabetes, né? Eu creio que Deus pode tudo, Deus pode curar o diabetes. Agora, é muito importante também que o cristão se conscientize que ele tem que dar o passo. Ele tem que fazer a parte dele para Deus fazer a dele também, para Deus poder agir. Doutor William, muito obrigada por essa entrevista. Eu tenho certeza que foi interessante, muitas pessoas aproveitaram. E volte mais, o senhor é bem-vindo na nossa redação e obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, eu agradeço a chance de participar do programa.